Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí a mais uma aula de SMAS. Hoje nós iremos ver a norma regulamentadora número 3, ok? Nessa norma regulamentadora a gente vai dar uma estudada referente a embargo e interdição. Antes da gente continuar, o que é um embargo, o que é uma interdição? Vamos dar uma olhada lá. Embargo. Embargo é aquilo que impede, embaraça, empecilho, obstáculo, dificuldade. No termo jurídico, qualquer um dos vários institutos jurídicos que impõe obstáculo à pretensão do adversário na conquista de um direito. Beleza? Embargo, no caso, vai ser aqui no sentido da NR que a gente está falando, tem mais a ver com o que impede, tá? Já interdição, ato de interdizer ou interditar, proibição que impede o funcionamento de determinado estabelecimento ou passagem em ou uso de determinada área. Está acontecendo muito nos dias de hoje, né? A questão de interdição foi a empresas no setor comercial, como a gente está vendo aí, tá? E hoje nós nessa aula a gente vai estudar aqui, ó, referente à norma regulamentadora número 3, tá? Embargo e interdição. Essa aqui é a norma atualizada, tá? De setembro de 2019. Aí aqui o objetivo desta norma é estabelecer as diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. A adoção dos referidos requisitos técnicos visa a formação de decisão consistente, proporcionais e transparentes. Este é o objetivo desta norma. Lembrando, aqui não vai chegar a dizer todos os tipos de embargos, é apenas diretrizes, tá certo, pessoal? Para que você tenha uma noção e saber quando é aplicado uma coisa ou outra. Vamos lá. Definições. Considera-se grave e iminente. Eu vou apertar aqui uma tecla para melhorar a nossa visualização, tá? Pronto. Considera-se grave e iminente o risco de toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença de lesão grave ao trabalho. Lembrando que essa doença de lesão não é apenas para... hoje, com essa situação de pandemia, também tem doenças referentes a vírus, né? Embargo e interdição são medidas de urgências adotadas a partir de constatação de condições ou situações de trabalho que caracterize grave ou iminente risco ao trabalhador. Esse aqui é o que estamos vivendo nos dias de hoje, de extrema importância, tá certo? Você está vendo aí que é a situação que estamos vivendo, muitas empresas fechando, tá? Em nossas aulas estamos aqui no EAD, por exemplo. O embargo implica a paralisação parcial ou total aqui da obra, tá? Da obra, como também ela pode ser aplicada em empresas, tá certo? A interdição implica a paralisação parcial ou total da atividade, como falei antes, da empresa, da máquina ou equipamento, do setor de serviço ou do estabelecimento. O embargo e a interdição podem estar associados a uma ou mais hipóteses referidas nos itens 3221 e 3222, tá joia? Que aqui no caso 3221, a gente já vai ver aqui, e tem aqui esse cara aqui, e tem o 3222, ele está se referindo aqui, tá joia? Esse cara aqui. Vamos lá. O auditor fiscal do trabalho deve adotar o embargo ou a interdição na melhor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Pessoal, é o seguinte, como a gente tem aluno que já chegou a mandar mensagem, professor, a gente só lê a norma, tá? Pessoal, infelizmente eu prefiro mostrar uma norma regulamentadora no ICRU assim, pá, essa aqui é a norma, você, do que eu fazer uma animação, uma apresentação, e que venha confundir, ou que você pense que é o que eu estou achando. Não, realmente aqui a norma diz, tá certo? Isso aqui é conhecimento técnico,
referente à norma regulamentadora, de extrema importância para as empresas, tá certo? E você, futuro colaborador, ou a essa altura do campeonato, já é bom começar a pensar, ver, porque eu acredito, pessoal, daqui a alguns anos, já está acontecendo, né? Os empregos já estão mudando as formas de trabalhar, de pensar, então, para evitar que você venha um dia trabalhar e de repente trabalhou 10 anos aí, por exemplo, o seu comércio, alguma coisa, de repente fechou, e aí? Como é que a gente pode aprender mais, né? Com a experiência que a gente está vivendo e também aqui no sentido do que você está tendo esse conhecimento para adquirir, tá joia? Continuando. Caracterização do grave e iminente risco. Essa parte de grave aqui, ó, iminente risco. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União. O 331, a caracterização do grave e iminente risco deve considerar a consequência como resultado ou resultado potencial esperado de um determinado esperado de um evento conforme a tabela. Essa tabela a gente vai dar uma olhada já já, tá certo? Lembrando que aqui no caso, se essa norma for levando, como toda norma tem, uma norma leva a outra, a gente só vai focar na norma que a gente está lendo mesmo, porque é uma atividade e é um conhecimento prévio, tá joia? Mesmo sendo conhecimento prévio, tem conhecimento suficiente para que você tenha uma noção do que trata a NR3. A probabilidade como chance de um resultado ocorrer ou estar ocorrendo, conforme a tabela 3.2. Para fins de aplicação desta norma, o risco é expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência. Ao avaliar os riscos, o auditor fiscal do trabalho deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. Bom? Lembrando que aqui é referente ao auditor fiscal, tá joia, turma? O auditor fiscal, para quem não sabe, é aquele profissional que ele fica fiscalizando as obras, o estabelecimento, os negócios que estão acontecendo aí na sociedade e vai lá atuar se tiver alguma coisa de forma irregular. Tá joia? A classificação da consequência e da probabilidade será efetuada de forma fundamentada pelo auditor fiscal do trabalho. Das consequências deve ser efetuada de acordo com o previsto na tabela 3.1, que é o 3.1, que é essa tabelinha aqui, tá joia? E a classificação de probabilidade como previsto na tabela 3.2, essa tabela aqui é essa tabela aqui, ok? Beleza? Então vamos lá. Classificação de consequência, por exemplo, se tratar de morte, consequência morte, pode levar ao óbito imediatamente ou que tenha a ocorrer posteriormente. Isso aqui é o princípio geral. Severo, pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão ou sequela permanente. Significativa, pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Às vezes acontece assim no fiscal fechar um estabelecimento lá e tal, um período de 15 dias. Se tiver algo assim, 15 dias, normalmente pode estar se enquadrando aqui na parte significativa, ou também pode estar se enquadrando aqui na questão leve, tá certo? Aí vamos lá. Na questão leve, pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique a incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Aqui no caso vai ser prazo superior a 15 dias e aqui vai ser prazo inferior a 15 dias, tá joia? Nenhuma lesão ou efeito à saúde, então tá tudo ok, classificação. Agora aqui é a classificação das probabilidades, aqui no caso a classificação das consequências, tá joia? Aqui no caso vai ser a classificação da probabilidade, ok? Vamos lá. Provável. Medida de prevenção inexistente ou reconhecidamente inadequadas. Uma consequência é esperada com grande probabilidade de
de que aconteça ou se realize, no caso possível. Medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Não há garantias de que as medidas sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça, com possibilidade de que se efetive concebível. Beleza? Que no caso é a questão possível e a questão remota, algo difícil, né? Medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios. Lembrando que esse nome aqui, remota, não quer dizer que está distante, não está na região. Não. Aqui no caso, é que aquele evento, aquele acontecimento venha acontecer, mas com muita dificuldade, entendeu? A medida de prevenção adequada, mas com pequenos desvios, ainda que em funcionamento, não há garantia de que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável. Apesar de que tem um nome assim remoto, por exemplo, aquela aí uma destruição de uma barragem, por exemplo, realmente pode acontecer de uma forma remota, mas quando acontece é mais grave que tudo que está aí, entendeu? Aí tem um exemplo aí que a gente chegou a ver, né? Que aconteceu no passado, tal, não tão distante. Apesar de ser remoto, muitas empresas, interessante que essa questão aqui da remota, é que muitas empresas pensam da seguinte forma: isso aí, para acontecer um negócio desse é muito difícil. Então aí a gente não tem essa preocupação toda. Cuidado, pessoal, cuidado. Se você prestar atenção, aconteceu alguma coisa desse tipo, ó, acabou-se. Pode morrer muita gente, tá certo? Então vamos lá. Rara também, medida de prevenção adequada com a garantia de continuidade desta situação. Uma consequência não é esperada, não é comum, sua ocorrência extraordinária. Tanto essa questão aqui, turma, do remota quanto do rara, por exemplo, isso daqui pode acontecer com desvios pequenos, beleza? Esse aqui não, isso aqui é raro, nunca vai acontecer um meteoro cair aqui na Terra, algum tipo, entendeu? Então, cuidado. Lembrando que a gente está trabalhando aqui no negócio, né? Uma empresa lá, aí vai um fiscal do trabalho, aí vai verificar lá por que isso, por que daquilo, por isso que está atuando e dando algo que possa vir até fechar aqui sua empresa. Lembrando que tem duas palavrinhas-chave, né? Embargo ou interdição, tá? Você pode estar com sua obra, sua empresa aí, sendo embargada ou interditada. Na caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer um excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual, situação encontrada, e o risco de referência, situação objetiva. Beleza? Vamos dar continuidade. O excesso de risco representa o quanto o risco atual, situação encontrada, deve estar distante do risco de referência esperado, após a adoção de medidas de prevenção e situação objetiva. Na tabela 3.3, essa tabelinha aqui, vamos lá dar uma olhada nela. Aqui, ó, a tabelinha 3.3, a gente já vai chegar até ela, tá vendo? Aqui, a gente separou aqui, tá bom? Na tabela 3.3, deve ser utilizada pelo auditor fiscal do trabalho, em caso de exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado. Na tabela 3.4, deve ser utilizada para avaliação de situação onde a exposição ao risco pode resultar em lesões ou acontecimento de diversas vítimas simultaneamente. Olha aí, ó. Lesões ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. E o interessante é que esta norma, pessoal, ela não é uma norma que a gente
ela se enquadra muito nos dias de hoje, né? Que você está vendo aí a questão da pandemia, mas antes da pandemia tá rolando aí aqui no Brasil, Pernambuco, Recife, ela abrange muito bem a situação que estamos vivendo nos contextos dos dias de hoje, beleza? Os descritores do excesso de risco são quer dizer, extremo, S, substancial, M, moderado, P, pequeno e N, nenhum. Tá? Aqui no caso, quando colocar lá na tabelinha, que a gente vai dar uma olhada, vamos dar uma olhadinha lá só para você entender, ó. Tá vendo aquele, ó? N, P, E, S. Cada coisinha dessa aqui, cada letrinha dessa, ela tem um significado que a gente tá vendo lá naquela situação, tá? Normalmente, já tem aqui, ó, embaixo, novamente dizendo, tá? Vamos voltar para lá. Para estabelecer o risco, o excesso de risco, o auditor fiscal do trabalho deve seguir as seguintes etapas. Primeira etapa, avaliar o risco atual, situação encontrada, decorrente das circunstâncias encontradas, levando em consideração as medidas de controle existentes, ou seja, o nível total do risco que se observa ou se considera existir na atividade, utilizando a classificação indicada nas colunas ao lado da tabela 3.3 e 3.4. A segunda etapa estabelece o risco de referência, situação objeto, ou seja, o nível de risco remanescente quando da interpretação das medidas de prevenção necessárias, utilizando a classificação nas linhas da parte inferior das tabelas 3.3 e 3.4. E a terceira parte, determinar o excesso de risco por comparação entre o risco atual e o risco de referência, localizando a interseção entre os dois riscos da tabela 3.3 ou 3.4. Para ambos os riscos atual e de referência definidos na primeira e na segunda etapas, respectivamente, deve-se determinar a consequência em primeiro lugar e em seguida a probabilidade de a sequência ocorrer. As condições ou situações de trabalho contempladas em normas regulamentadoras consideram-se como situação, objeto, risco ou referência. O auditor fiscal do trabalho deve sempre considerar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência. Aí você pode até dizer, mas professor, eu não sou auditor fiscal, eu estou lendo uma norma que fala do auditor fiscal, mas pessoal, veja só. Apesar de ter aqui as funções do auditor fiscal, você como empregado, futuro empreendedor, você precisa entender isso, tá joia? Precisa entender esses requisitos, precisa entender essa norma regulamentadora, que é de extrema importância, tá vendo? Vamos lá. Requisitos de embargo e interdição. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, tá bom? São passíveis de embargo ou interpretação a obra e atividade, a máquina ou equipamento do setor de serviço, estabelecimento com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco externo. Olhando aí, ó. Olhando. Sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de risco extremo. Olha o Ezinho aqui, ó. Beleza? Vamos lá. São passíveis de embargo ou interdição. Embargo ou interdição. A obra, a atividade, a máquina ou equipamento do setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, consideradas as circunstâncias do caso específico, quanto ao auditor fiscal do trabalho constatar a exigência de excesso de risco substancial. E o interessante é o seguinte, por exemplo, você está observando aqui, eu sempre falo aqui, auditor fiscal do trabalho, auditor fiscal do trabalho, auditor fiscal do trabalho, e cadê esse cara no meio da rua? Aí a gente vê o que? A grande maioria, policiais, dando apoio a auditores fiscais do trabalho. Como também
muitas vezes a gente pega, tá ali um estabelecimento comercial, tal, que não foi o auditor fiscal, de repente a polícia vai e manda fechar. Por quê? Porque já tem aí o decreto, já tem aqui essa norma, o auditor fiscal já falou por televisão, já tem ordem oficial por trás, e para poder atender a demanda da sociedade que está acontecendo hoje, muitos empreendedores, né, infelizmente, estão tendo que trabalhar dentro de casa como home office. Porque o auditor fiscal do trabalho não tem perna para poder conseguir atender a toda a sociedade brasileira, diante do período que estamos vivendo de pandemia, entendeu? Também tem que ter um mínimo de consenso nisso aqui, tá, turma? Vamos lá. O auditor fiscal do trabalho deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata adequação, tá? E hoje, diante da situação que a gente está vendo, na verdade, esse cara está sendo basicamente hoje policial, que está lá tentando dar um apoio, vai lá, enfrenta lá, se mete no meio de uma fila, por exemplo, lá de um banco, entendeu? Então, aqui no caso, essa questão aqui de atividade, para saber se vai fechar ou não, tá? É importante o auditor fiscal, mas não tem tantos auditores fiscais assim, entendeu? Essa norma aqui, ela dá um norte a gente. E faz parte da ementa do curso de vocês. E é de extrema importância. Incluindo pela viabilidade da imediata adequação, o auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação. O auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e a adoção imediata de medidas de prevenção, precauções para saneamento do risco que não gerem riscos adicionais. Não são passíveis de embargo ou interdição às situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. A tabela de excesso de risco, exposição individual ou redução do número de potenciais vítimas. Tá joia? Aqui no caso, por exemplo, classificação de risco atual, leve, significativa, morte severa, tal, probabilidade rara, remota, e aqui ele vem dizendo a probabilidade de referência possível, tal, consequências. E essa tabela aqui, você diz, poxa, professor, mas não tem aqui dizendo uma atividade sim. Normalmente na prática, dependendo da situação, por exemplo, Vale do Rio Doce, ou aquela barragem lá, normalmente tem mais colunas aqui. Pega essa mesma tabela, do jeitinho que está aí na norma, implementa ela e vai colocando lá a coluna para poder lá apontar as atividades e os responsáveis em cada atividade operacional, técnica, que está executando um trabalho ali. E vai dizendo se é raro, se é remoto, tá? Conforme seus indicadores, beleza? A mesma forma, vai trabalhar a tabela número 4, da 3.4, tá certo? A tabela de excesso de risco. A exposição ao risco pode resultar em lesão, adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. A pandemia se enquadra aqui, entendeu? Não tem para onde correr. A gente não chega a ver, nunca você viu assim, pelo menos, né, eu também nunca vi em televisão, alguém chegar e pegar assim, ó, aqui, ó, esse estabelecimento ele vai estar fechado por causa aqui, ó, essa estabelecimento, não, simplesmente fechou, decreto, pá. Agora só que na norma regulamentadora número 03, ela trata disso aqui, entendeu? E normalmente quando a empresa é um órgão muito grande, vamos supor, a Petrobras, a pessoa não chega lá, fechou a refinaria, não pode. Tem que ter base e evidência, entendeu? Aí quando vem trabalhando uma empresa muito grande, algo desse tipo, aí, com base em evidência, tá aqui a tabela, tá aqui mostrando A mais B, ainda bate foto, mostra relatos, filma dependendo do caso, para poder fechar, parar aqui a obra, interditar, embargar, entendeu? Disposições finais. Vamos lá, disposições finais, tá? Saímos aqui, beleza. Disposições finais. A metodologia de avaliação qualitativa prevista nesta norma possui a finalidade específica de caracterização de situações de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho, se não constituindo em metodologia padronizada
para a gestão de risco pelo empregador. Fica dispensado o uso de metodologias previstas nesta norma para imposição de medida de embargo ou interdição, quando constatada a condição ou situação definida como grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, não se caracterizando como medidas punitivas. Beleza? Nas condições ou situações de trabalho em que não haja previsão normativa da situação, objeto, risco de referência, o auditor fiscal do trabalho deverá incluir na fundamentação os critérios técnicos, tá vendo? Aqui, ó. O auditor fiscal do trabalho deverá incluir na fundamentação, quando fala fundamentação, pessoal, é com base em evidência, isso aqui, tá já? Os critérios técnicos utilizados para a determinação da situação objetivo, risco de referência, ou seja, um auditor fiscal ele não vai chegar numa empresa multinacional, um exemplo, vai chegar lá e dizer, fecha porque eu mandei. Não pode. Mesmo que ele quisesse, ele não poderia. Ele tem que ter uma fundamentação com base em evidência. Infelizmente, pessoal, assim, nosso país, né, e como falei, não tem auditor fiscal suficiente para toda a população brasileira, aí esse camarada, esse profissional, ele normalmente ele vai trabalhar em grandes empresas, tá joia? Grandes empresas mesmo, tem um faturamento lá muito alto e tal. Aí precisa do auditor fiscal. Aí quando é um pequeno estabelecimento, vai infelizmente lá um policial e tal, ele vai e fecha, embarga, isso aqui, mas não é, essa norma, ela não é baseada em pequenos estabelecimentos, tá joia? Porém, ele atende também, que dependendo do caso, vamos supor, hoje em dia está acontecendo muito, empresas que estão surgindo aí, produzindo álcool em gel, por exemplo. Na produção do álcool em gel, a pessoa não tem autorização, não tem competência técnica, ó, critérios técnicos, não tem como atender isso se a pessoa está lá fazendo de forma clandestina, entendeu? Aí o auditor fiscal, e sim, às vezes acontece o auditor fiscal ir até lá, com base em denúncia, tal, um caso específico, e fecha. E ainda tem que pagar também, digamos, aconteceu recentemente, não me lembro agora qual foi a cidade, foi aqui em Pernambuco mesmo, que teve uma empresa, que essa empresa ela foi atuada lá pelo auditor fiscal e os seus colaboradores, devido aos riscos que eles estavam, aí eles tiveram direitos, todos eles pagam, pelo menos cobrado pela justiça, né, para poder receber o dinheiro, tá vendo? Das atividades salubres, por exemplo. Este texto não substitui o diário publicado da União, né? Diário Oficial da União. A imposição de embargo ou interdição não elige a lavratura de autos de infração por descumprimento das normas de segurança e de saúde no trabalho e dos demais dispositivos da legislação brasileira. Legislação trabalhista, pessoal, relacionados à situação analisada. Durante a vigência de embargo ou interdição, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco, desde que garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos. Durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição e do embargo, os trabalhadores receberão salários como se estivessem em efetivo exercício. Está vendo aqui? Vamos lá. Isso aqui vale a pena comentar. Durante a paralisação do serviço, vê só. Como eu falei lá, durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os trabalhadores receberão os salários como se estivesse em efetivo exercício. Ou seja, trabalhador não tem culpa não, ele está lá, ele precisa de dinheiro, ele vai trabalhar, além de receber o seu salário, né, no caso, aqui, ó, receberão os salários, dependendo da gravidade da atividade,
eles ainda poderiam receber até mais do que o salário no período que ele trabalhou. Por quê? Porque é o que estava previsto, insalubridade, risco de acidente e tal, entendeu? Bom, pessoal, aqui no caso, essa aqui é a norma, tá? Vamos botar ela para cima. Essa norma aqui é a norma que a gente estudou hoje, tá certo? Norma regulamentadora N03, embargo e interdição. Vou deixar uma atividade para vocês lá na sala Google, tá? E é isso aí. Forte abraço, pessoal. Tô com saudade de